Bom dia a todos do primeiro ano C. Vamos dar início aí à nossa aula. Nós vamos concluir a correção do exercício 5, lá na página 127, tá? O item B que faltou aí, certo? E fala assim, ó, muitos matemáticos chamam de razão áurea o inverso de raiz de 5 menos 1 sobre 2. Obtém esse outro número. Então, o inverso é quando a gente inverte o número, né? Então, o 2 vai para cima e o raiz de 5 menos 1 vai para baixo. Então, vou colocar aqui, ó, 2 sobre raiz de 5 menos 1. Só que nós temos raiz aqui embaixo. E a raiz não pode ficar no denominador. Então, a gente tem que multiplicar por 1, só que o 1 tem que estar na forma de raiz de 5. Desculpa, Pro. Eu tava entrando no link de ontem. Que susto! Que bom que você entrou, agora que a gente começou, tá? Que página que é mesmo, prof? 127, o 5A a gente já fez, falta o 5B. Obrigado. Nada. Então, nós temos que multiplicar por 1, só que tem que aparecer raiz de 5 e 1 de uma maneira que o raiz de 5 suma. Como aqui é menos, para esse raiz de 5 sumir do denominador, nós temos que multiplicar por mais 1. Para ele virar 1, tem que dividir por ele mesmo. Então, raiz de 5 mais 1. Porque aí vira o produto da soma pela diferença, que fica o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, e aí a gente dá uma facilitada aí. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2 vezes, vou deixar em evidências, tá? Só tira da evidência caso for muito necessário fazer a distributiva. Raiz de 5 mais 1 sobre raiz de 5 ao quadrado, que é 5, menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, aqui, ó, vou ficar com 2 vezes raiz de 5 mais 1 sobre 4. Como aqui eu tenho 2, eu posso colocar o 4 na forma 2 vezes 2, tá? Não deixa de ser 4. Só que eu já deixei aqui em evidência, então eu consigo eliminar aqui. Então, vai ficar raiz de 5 mais 1 dividido por 2. Tá? Então, a gente obteve esse outro número, que é raiz de 5 mais 1 sobre 2, certo? Então, vamos lá. Dando continuação aqui ao setor B, nós vamos aqui para as aulas 9 e 10, tá? Que nós vamos trabalhar aí a introdução dos ângulos, tá? Então, vamos lá. Ai. O que é um ângulo, tá? O ângulo é a formação, né, a abertura, a menor abertura, a gente trabalha normalmente, né, com a menor abertura de duas semirretas que têm início no mesmo ponto. Só para relembrar, semirreta tem início, mas não tem fim. Tá? Deixa eu só colocar aqui. Semirreta tem início e não tem fim. Então, a gente só consegue representar, a gente não consegue traçar uma semirreta, a gente só representa. Início não tem fim, tá? Então, semirreta tem início e não tem fim, tá? O símbolo, né? O símbolo
Vou colocar aqui. Símbolo é esse. Que fica em cima de 2 pontos. Em cima de 2 pontos, tá? Onde tem não tem a setinha, né, no caso aqui, é onde inicia. Onde tem a setinha é o ponto que ele passa. Então, aqui, né? Deixa eu só... Acho que tá pequeno. O Pro tá ceguinha. Então, aqui, ó, tá vendo que eu vou até aumentar um pouquinho mais, só pra gente... Aqui. Só pra gente ver bem essa nomenclatura aqui, tá? Bem grandão aí, ó. As semirretas, ó, VA, tá vendo que tem a setinha? E não tem a setinha no lado do V. Então, isso significa que começou no V e passou por A. E aqui, VB começou no V e passou pelo B. Então, aqui, ó, essa é a semirreta VA. Tá? Então, eu vou até pegar aqui, ó. Essa é a semirreta VA. Vou mudar a cor agora. E essa é a semirreta VB. E o que elas têm em comum? Elas começam no mesmo ponto, tá? Então, aqui, ó, elas começam no mesmo ponto. Esse ponto que elas começam aqui é o nosso vértice. Então, quem são os lados do ângulo? Os lados do ângulo são as semirretas, tá? Então, os lados do ângulo é VA e VB. O vértice do ângulo é onde eles iniciam. Precisa ser V, A e B? Não, pode ser o vértice pode ser o O, o vértice pode ser o B, o vértice pode ser o H, qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? Nomenclatura, então a gente acabou de ver, né? Rever, né? Esse conteúdo, se eu não me engano, é no 8º ano que vem mais profundamente. Então, aqui, ó, a gente vê os lados, é as semirretas, o vértice é o ponto que inicia, o ponto comum que inicia essas duas semirretas, e a nomenclatura é como a gente pode chamar, tá? Uma coisa que tem que ficar bem claro na nomenclatura aí do ângulo é o seguinte, tá? Que o vértice sempre vai ficar no meio com o chapeuzinho. Olha aqui, ó. O vértice ficou no meio com o chapeuzinho. O vértice ficou no meio com o chapeuzinho. Ou apenas o vértice com o chapeuzinho, tá? Então, a gente tem 2 pontos, né? Um ponto em cada uma dessas semirretas. Então, a gente pode começar pelo A ou pelo B. Então, a gente pode colocar AVB com chapeuzinho no vértice, ou BVA também no chapeuzinho do vértice. Então, falar BVA, eu sei que é B, ó. Vou mostrar aqui, ó. BVA. Se eu começar no A, V, B. E a gente sempre vai olhar para a menor abertura, ou seja, a abertura que está entre 0 e 180 graus. A gente não vai olhar para a maior abertura, tá? A gente sempre olha aí para menor abertura, que vai ser entre 0 e 180. Uma coisa que muita gente confunde é ver aqui, ó, pensa que esse ângulo é menor que esse. Não, tá? Aqui é só a abertura, mas esse ângulo vai ter sempre a mesma medida. Então, se aqui for 30 graus, aqui a gente fala que é 30 graus. Sempre vai ter aí a
mesma medida, ó. Isso aqui lá, quando a gente for ver circunferência, se a gente pensar aqui, ó, se eu continuasse ela aqui, ela viraria uma circunferência. E essa parte aqui, ó, que seria a circunferência, o arco de circunferência, tem a mesma medida do... Opa, rebelde o azul aqui. Ele tem a mesma medida que o ângulo central, tá? Mas vamos deixar isso para depois. Observações, né? Se as semirretas VA e BV forem coincidentes, o ângulo AVB é nulo, ou seja, medida 0 graus. Se o ângulo ABV forem opostas, né, o ângulo AVB ele é raso, ou seja, sua medida é de 180 graus, tá? Vou dar exemplos aqui de ângulo nulo e ângulo, tá? Vou pegar esse, vou pegar o mais clarinho e vou aumentar ele aqui. Então, vou pegar aqui, ó. Eu tenho aqui essa semirreta, tá? Agora eu vou fazer outra semirreta aqui, iniciando no mesmo ponto. Aqui eu vou colocar o ponto D, só para a gente mudar as letras. Aqui eu vou colocar o ponto H. E no vértice aqui eu vou colocar o ponto O. Lembra que ela inicia em O, mas é infinita. Então, se eu continuar aqui, ó, a representação da semirreta OH, ela também vai passar pelo ponto D, tá? Então, mesmo que eu não deixei ela aqui, eu sei que ela vai continuar, então ela passa pelo ponto O. Então, o ponto H e o ponto O são coincidentes, ou seja, eles estão na mesma semirretas, tá? Então, elas são retas coincidentes, não tem abertura nenhuma. Então, a gente pode escrever aqui que o ângulo, aí eu posso colocar H, O, D, que é a mesma coisa que D, O, H. A única coisa que eu não posso fazer é tirar o O do meio, tá? Que também é igual a O. E como eles são coincidentes, ou seja, uma em cima da outra, nós temos aí 0 graus, tá? Outro caso aqui, deixa eu mudar aqui para essa cor, colocar maior. Então, vamos supor, eu tenho aqui, ó. Ai, meu Deus, deixa eu fechar. Fechar a janela aqui. Vou diminuir esse som chato. Então, eu tenho aqui... Ô, prof. Oi. E as janelas aí atrás? Ah, essas já estão fechadas já. Eu fechei entendi. só aqui do lado, que não está aparecendo para vocês. Entendi. Aqui, eu vou chamar ele de M, que é o vértice. Aqui eu vou colocar o L, e aqui eu vou colocar o Z. Não são mais usuáveis, muito usuáveis essas letras aqui. Eu só estou colocando para vocês
Ai, vocês são uns amores, gente. Eu estou colocando essas letras, vocês não vão ver muito essas letras assim, mas só para vocês entenderem que isso é para qualquer letra, tá? Então, eu tenho aqui o vértice M, e ML vai para um lado, e MZ vai para o lado oposto. Vou até colocar aqui. Vou colocar aqui, ó, ML. Eu poderia colocar daquela maneira, tá? Mas só para vocês entenderem que aí eu tenho ZM, só para a gente ver que vai para o lado oposto, mas eu poderia colocar daquela outra maneira, tá? Que eu coloquei. Ou seja, ela forma aqui um ângulo de meia volta, que a gente chama de ângulo raso. Então, esse ângulo mede 180 graus. Então, poderia colocar L, o M no meio aqui, LMZ, que vai ser igual a, posso começar no Z, Z, M, chapeuzinho no M, e L, que vai ser igual também só se eu colocar o M. E nesse caso aqui, como elas são opostas, 180 graus. Certo com isso? Tá. Só para lembrar que a data oficial da nossa prova é amanhã, nossa prova mensal, tá? É amanhã. Essa prova mensal eu fiz pelo Google Forms, né? Google Forms. E eu deixei o link no Ultramax, tá? Então, vocês entram lá, vai estar lá, link para atividade, link para avaliação. Então, Então, é só clicar lá no link, né, ou selecionar o link e copiar numa página, uma guia da internet, vai abrir, ele vai pedir o seu e-mail, seu nome, vai ter as questões, você vai marcando as alternativas, a partir do momento que você enviou, você não consegue abrir mais, tá? Se você não enviar, sai, abre, sai, quantas vezes quiser. Enviou, não consegue mais, tá? Quem quiser já fazendo, pode. Segunda e terça é nossa prova bimestral, que é a prova ângulo. Não se assustem com as questões, leiam, tente fazer, não entendeu? Vai para a próxima, deixa fazer as outras questões, conforme você entender melhor, né? Deixa as mais difíceis, você não entendeu, para depois. Respira, bebe água, lembra que você está em casa, né? Não vai abrir a internet. Mas você está em casa, então você consegue dar uma respirada para fazer a leitura. Tem que ter calma. Dica: mostra quanto tempo vocês fizeram a prova, tá? Eu tive o ano passado aluno que fez a prova inteira, que tinha matemática, não sei quantas questões, 20 questões. E matemática vai contra as disciplinas, né? Então, fez em 1 minuto. É um gênio. É um gênio, né? Não tem Caramba, outra mas nem coisa. pesquisando na internet eu faço 1 minuto. Então façam com calma, tá? Lembrem que a prova não é o que vocês, né? Às vezes vocês não estão num momento difícil, não estão num momento fácil, ou está muito nervoso, ou aconteceu alguma coisa, mas lembre-se de ter calma, tá? Se você não tiver um dia bom, acaba refletindo algo até nem tão bom. Mas, às vezes, você sabe o que você sabe. O que eu já não gosto é quando o aluno acha que vai enganar o professor, né? Em coisas lá. Então, se você não mostra lá o que você está com dificuldade, a gente não entende, tá? Vocês nunca estão enganando o professor, vocês estão enganando a si mesmo,
tá? Tentando outras maneiras aí. Não faça com calma, leia, releia, tente, pegue caderno, tenta, tá? Outra coisa, no meu canal lá do YouTube, eu estou deixando os links, estou deixando os vídeos públicos, tá? Porque daí vocês conseguem entrar sem eu ter que mandar o link. Aí você vai lá, primeiro ano C, aula de, um exemplo, 6/4 e acha lá, certo? Vou continuar aqui. Definições. A e B são chamados de complementares quando a soma dos seus ângulos é igual a 90. Sempre dois ângulos, 3, 4, 5 ângulos. Não, a gente não trabalha assim, tá? Dois ângulos. Quando eu somo esses dois ângulos, ele dá 90 graus, a gente chama de ângulos complementares. 20 e 70 são complementares, 50 e 40, 30 e 60, 90 e 10, 10 e 90, claro que a ordem não altera, tá? Aqui, outra, né? Dois ângulos de medida alfa e beta são chamados de suplementares quando a sua soma é igual a 180 graus. Lembra? Isso é válido para dois ângulos. Então, dois ângulos são suplementares quando eu somo dá 180. Esses ângulos são complementares quando eu somo e dá 90, certo? Exemplo, 130 e 150, ou 130 e 50, eles são suplementares, porque quando eu somo esses dois, dá 180. 40 e 140, 40 e 140 são suplementares, 80 e 100 são suplementares, 90 e 90 são suplementares, tá? Agora, nós temos aí dois ângulos são chamados opostos pelo vértice, quando os lados de um são semirretas opostas ao lado de outro, aos lados do outro. Para facilitar aqui, eu vou trazer ele aqui, ó. Tá? Então, aqui, retas concorrentes, né? Então, eu tenho o segmento DB e o segmento CB, tá? Aquela definição ali até às vezes confunde um pouco. Elas são concorrentes. O que são retas? Vou até colocar aqui, ó. Retas concorrentes que se cruzem. Oi. Desculpa interromper sua aula, tudo, mas tipo, aquela atividade que a gente vai fazer, como a gente não vai fazer mais no Maestro? A minha não. Eu vou deixar lá no. Você copia aquele link, ele já abriu um formulário no Google e você consegue me enviar as respostas. Formulário do Google. Isso. Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu minimizar aqui. Vou mostrar aqui, ó. Você vai lá, vamos supor, que não está na turma de vocês, mas é a mesma coisa. Ó, link para avaliação mensal. Você vai vir aqui, né? O de vocês não sei se abre dessa maneira, tá vendo aqui o link? Você seleciona ele, copia, abre uma nova guia, cola e dá Enter. Tá? Aí ele vai aparecer aqui. Caso você não esteja logado no Google, ele aparece uma mensagem para você colocar o seu e-mail, tá? Aqui você vai colocar seu endereço de e-mail. Ó, aqui eu tenho que arrumar, ainda bem que eu vi. Vou lá no primeiro ano C. Você entendeu como que faz isso daqui, né? Sim. Até que dia para fazer? Até sexta. Até sexta, ok. Vou saber. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu vou abrir aqui o primeiro ano C, ó. O meu eu vou abrir diferente aqui, mas vou copiar,
né? Copiei o link daquele jeito que eu mostrei, dá Ctrl V, aperta Enter e ele vai. Não está aparecendo o nome. Ah, já sei. Ele mudou, ele está mudando a ordem, tá? Depois eu vou mexer isso aqui, ó. Aqui você vai colocar o seu nome completo. Aí vai ter as questões, tá? Aí você vai ver a questão e vai marcar. Ah, eu acho que é a... Quantas questões, Não, prof? acho que é a D, 9. E uma 9, delas né? valendo 2 pontos. Aparece aqui, tá? Entendi. Aí você marcou todas as alternativas. Aí vem aqui, enviar. Tá bom? Entendi, prof. Valeu. Deixa eu voltar aqui. Tá? Retas concorrentes são retas ou segmentos, tá? Que se cruzam, que se encontram em um único ponto. Tá? Então, essas que são retas concorrentes aí. Então, nesse caso, nossa reta concorrente aqui se encontra nesse ponto aqui que ele chamou de V, o vértice, tá? Então, quem são opostos? Ó, o ângulo alfa é oposto ao ângulo beta. E o que acontece quando eles são opostos pelos vértices? Ângulos opostos pelo vértice. Deixa eu levantar aqui. Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Em geometria, vocês vão ouvir a palavra congruentes. O que significa? Medidas iguais. Eu vou deixar a palavra igual aqui para não... Iguais, tá? Então, leu a palavra congruente, lembra de iguais, tá? Geometria, palavra congruentes, iguais. Então, ângulos opostos pelos vértices têm medidas iguais. Então, se alfa vale 50, beta vale 50. Se beta vale 120, alfa vai valer 120, tá? E o que a gente precisa ver aqui? Seguinte caso, né? Aqui, ó, se eu fizer aqui, se eu chamar de x, o oposto também vai ser x, ou se ele for y, x e y vão ser iguais, tá? Então, eles têm o mesmo valor. E outra coisa que a gente enxerga aqui, ó, é que os ângulos adjacentes, né, eles são suplementares. Então, aqui no caso, x mais alfa é igual a 180, porque formou uma reta. Sempre que formou uma reta, um ângulo raso, ou metade de uma volta. E x mais beta, aqui no caso, ó, x mais beta também é ó, deixa eu arrumar esse beta aqui, vai ficar assim mesmo. Também é 180 graus, tá? Oposto pelo vértice,
mesma medida, adjacentes, né? Formou o ângulo raso aí, 180 graus. Bissetriz, o que significa bissetriz? Bissetriz de um ângulo é uma semirreta com origem no vértice desse ângulo e que divide em dois ângulos congruentes, tá? Então, a semirreta sempre divide o ângulo em dois ângulos de mesma medida. Então, se falar assim, ó, V, se colocarem assim, diminuir aqui, se colocarem assim, ó, VS é bissetriz de AVB, tá? Então, aqui, a setinha em cima, falando que começou em V, é bissetriz de AVB, não, de AVB, e a gente coloca chapeuzinho aqui no V. Se ele é bissetriz, ele fala que dividiu esse ângulo em dois ângulos de mesma medida. Então, se AVB, né, se esse ângulo medir um exemplo, 50 graus, e VS é a bissetriz, alfa vai ser 50 dividido por 2. Então, alfa, no caso, nesse exemplo aqui, é 25 graus. Tá? Eu vou fazer a chamada para concluir a explicação de hoje. Fazer a chamada, vai ter mais um pouquinho de explicação e vou deixar os exercícios aí para vocês. Então, hoje é dia 7. Treze alunos só. Ana Beatriz. Ana Luísa. Presente. Emily. Presente. Felipe, Gabriele. Guilherme Antônio. Guilherme Montrone. Presente. Gustavo. Isabela. Isabelle. Kenai. E o prof? Kevin. Leonardo Siqueira. Presente. Kevin no chat. Rudney. Vitória. Presente. Raíssa. Presente. Evelyn. Presente. Leonardo Costa. Lucas. Presente. João Pedro. No chat. E Kaique. Presente. Certo. Certo. Então, para concluir aqui a explicação e deixar exercício para vocês, nós vamos para retas paralelas cortadas por uma transversal, tá? Então, lembrando aqui que esse, duas barrinhas, é o significado aí para paralelo.
Então, no caso aqui, R é paralelo a S, tá? São duas retas paralelas. Esses ângulos aqui, a gente vai aprender com os outros que estão aqui fora também, ó. Dá para tirar várias coisas daqui, ó. A gente já vai colocar. Nós temos os ângulos alternos internos, tá? Isso é para retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, se a gente olhar aqui, ó, aqui eu tenho um ponto que cortou a reta R, e essa mesma reta T cortou a reta S nesse ponto, tá? Então, a gente tem os ângulos alternos e internos. O que que é esses ângulos alternos e internos? São ângulos que estão do mesmo, estão internamente, ou seja, está entre, né, RS, e estão em lados opostos da transversal, tá? Então, a gente chama de ângulos alternos internos, tá? Então, alternos internos são congruentes, são ângulos que estão entre as retas paralelas e, então, entre as retas paralelas e lados opostos lados e paralelas e lados e vértices opostos em relação à reta transversal. Tá? Então, ou seja, aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho outro, e o beta está desse lado, o alfa está do outro lado, por isso que eles são alternos internos, e eles possuem a mesma medida, tá? Então, se eu criar aqui, ó, peraí, se eu vim aqui colocar o ângulo X, chamar esse daqui de X, esse daqui também vai ser o mesmo valor, tá? Outra coisa aqui, ó, alfa mais x é 180, beta mais x ou mais y, que vai ser igual a x, também é 180, porque dá meia volta. Ó, alfa, ele é ângulos opostos pelo vértice, então aqui também vai ser alfa. Tá? Aqui também vai ser alfa. Tá? Nesse caso aqui, ó, ele tem a mesma, oposto pelo vértice, tem a mesma medida. Ele vai tirar várias relações aqui, tá? Ó, beta mais x é 180, então os colaterais internos, colaterais é que estão no mesmo lado, ó, também soma 180, porque esse é igual a esse, b mais x é 180, então os colaterais também são suplementares, tá? Se eu venho aqui, ó, oposto pelo vértice, aqui também é x. Então, aqui também vai ser x. Ó, alternos externos, que estão externamente, alternos externos são congruentes, tá? Alfa é congruente beta, alternos externos são congruentes. Então, a gente tira várias relações desse daqui, certo? E agora, eu vou deixar aí para vocês realizarem os exercícios. Nas páginas 129 e 130, certo?
Lembrando que a TM das aulas, todas as aulas dadas até a data de hoje, tá? Então, até essa aula do setor B, tem as aulas que a gente já viu do Setor A já tem que A. fazer tudo, professora. Tudo não, tem conteúdo que a gente não viu ainda do A. É só tarefa complementar. Só TM. Só os TMs. No setor B não, né? No setor B é TM e TC, né? Não, TM também. TM, Todas são beleza. TMs, Felicidade. tá? Quer fazer a TC? Ok, É tá. ótimo fazer. Mas o que eu vou cobrar é só a TM, tá? Professora, Ah, Aqui. tranquilo. Aí, as aulas do setor B até a 10 e do setor A é até as 9. Tá? Ok, Só a professora. 10 que a gente não viu ainda. Então, falta 10, 11, 12. E aqui vai fazer a correção da 9 e 10 e vai faltar 11 e 12 do setor B. Tá? Até quarta-feira que vem, certo? Uhum. certo. Certo, professora. Alguém ia me perguntar alguma coisa. Não, já foi respondido já. Eu ia te perguntar até qual tema era para fazer, você já falou. Então, vamos lá. Muito obrigada pela aula de hoje. Fiquem com Deus. Essa agradeço. aula vai estar Ô, disponível Pro, lá. Oi. é do plural, né? Não precisa mandar foto do livro, não, né? Não, do plural. Ah, tá bom. É na TM lá do plural, tá? Eu vou puxar pelo relatório. Caso o aluno não tenha acesso, né? Aí a gente conversa com o que a gente pode fazer. O que eu ia falar também? Acho que é isso. Que essa videoaula vai estar lá disponível no canal da Pro lá do YouTube, certo? Claro. Muito obrigada pela aula de hoje. Fiquem com Certo. Deus e até nossa próxima aula. Tchau, Tchau, professor.